paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no capítulo 38 do livro de Ezequiel, que fala sobre Gog e Magog. Mas antes, irmãos, de nós entrarmos aqui na palavra de Deus, eu gostaria de dizer para os irmãos que no ano passado eu compartilhei um vídeo aqui no canal aonde o Senhor havia me revelado um sonho lá no ano de 2019, no mês de outubro. E ali o Senhor revelava sobre Kiev, a capital da Ucrânia. E nesse sonho também o Senhor falava que muito em breve seria feito um acordo de paz. Então, meus irmãos, esses dias agora que nós vimos a Rússia, tentando atacar a Ucrânia, irmãos, eu já lembrei e nós estamos vendo já um cumprimento dessa revelação, dessa palavra que o Senhor nos revelou. E nós sabemos, meus irmãos, que na verdade o intento de Vladimir Putin não é só tomar a Ucrânia, mas é continuar avançando. E nós vemos também, que isso tem impactado o mundo. Hoje eu vejo que essa revelação que o Senhor deu, talvez o Senhor está querendo nos avisar que a partir deste conflito, muitas coisas virão a acontecer, como nós estamos vendo, está mexendo com muitas nações. Essas sanções que os países vêm aplicando à Rússia não vai só impactar a Rússia, mas pode impactar o mundo todo, principalmente aqui o Brasil, que é um grande importador aí de fertilizantes e de trigo da Rússia. Então nós vamos ter aí um aumento nos preços aqui no nosso mercado interno. Já estamos vendo sobre a gasolina, os economistas falando que vai aí ter sim um aumento no petróleo. Já estamos, na verdade, irmãos, nós já estamos passando por problemas econômicos, tivemos a pandemia. Só aqui na minha região, na cidade de Campinas, muitos supermercados fecharam, lojas fecharam. Então, meus irmãos, é muito grave o que está acontecendo. Isso são sinais, é tudo profético, irmãos, o que está acontecendo. E nós temos que estar de olho, temos que estar acompanhando tudo o que está acontecendo, meus irmãos, porque agora a tendência é piorar. É piorar porque estamos nos momentos finais, Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá, mas temos que estar preparados, meus irmãos. E aquele sonho que o Senhor me revelou já está se cumprindo, irmãos. Já está se cumprindo. Creio que muitos conflitos ainda virão, muitas guerras ainda virão, muitas catástrofes virão. Mas, meus irmãos, em meio a esse conflito, que estamos passando, ainda nós temos a esperança. O povo de Deus ainda tem esperança e a nossa esperança é o Senhor. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que entender as profecias do Senhor. Quando o Senhor fala aqui em Ezequiel, quando o Senhor fala no livro de Apocalipse, outros profetas, Ele está querendo nos avisar do que está para vir, meus irmãos. Então, eu gostaria de ler aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 38, versículo 1, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Então aqui nós vemos que Gog, a quem o Senhor está falando, ele é um líder, Cremos que possa ser um líder político, alguém que tenha muita influência, Esse personagem, esse grande líder aqui seria o anticristo, meus irmãos. Gog aqui, ele é o cabeça, Ele é príncipe de Meseque e Tubal. Olha só. E Magog é da terra da onde ele vem.
Interessante que já o historiador Flávio Josefo, que foi um historiador do primeiro século da era cristã, ele fala sobre a terra de Magog. Ele fala que os gregos chamavam esses povos de citas, né? Eram conhecidos como povos citas, e eles habitavam ao norte de Israel, ali na região do Cáucaso, onde hoje seria a Rússia. Irmãos, não é só Flávio Josefo que fala sobre a terra de Magog, sobre os povos citas, mas também outros historiadores também falam sobre isso. E eles sempre dão a direção da onde se diz hoje conhecido como a Rússia. Então, Gog, ele é o quê? Ele é o líder. Ele é um líder político. E Magog é da terra da onde ele vem. Irmãos, se nós formos ver a história da Rússia, a história da Rússia, ela carrega aí momentos sombrios, né? Onde foi a antiga União Soviética, eles implantaram o comunismo. As pessoas elas eram proibidas de ter uma religião, né? Se você fosse pego carregando uma página da Bíblia, você poderia ser preso. Algumas pessoas foram julgadas, né? Pegaram 10 anos de prisão, foram enviados para a Sibéria, que é um lugar onde faz 58 graus negativos, né? Pessoas ali que morreram, né? Muita perseguição contra a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, eu não estou querendo dizer que o Putin é o anticristo, mas o que eu estou trazendo aqui é uma interpretação da palavra de Deus, que o que nós estamos vendo hoje no cenário internacional e daquilo que o Senhor nos revelou, quando nós começamos a estudar, nós vemos que tudo está se encaixando nas profecias. Então, meus irmãos, olha só, eu quero ler aqui algumas frases assim bem conhecidas, né? Vou ler aqui uma frase de Karl Marx, que diz assim: a luta contra a religião implica a luta contra um mundo do qual a religião é o aroma espiritual. Mas o homem coloca a realidade em Deus e tanto menos resta de si mesmo. A religião é o suspiro da criança encabrunhada, o coração de um mundo sem coração, assim como também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo. Isso foi dito por Karl Marx. É ele que trouxe toda aquela ideologia do comunismo. Outra frase dita por Lenin: nossa propaganda exige propaganda do ateísmo. Então, olha só, meus irmãos, a Rússia, a história da antiga União Soviética, ela já traz consigo essa perseguição contra o povo de Deus, contra a palavra do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que o Putin, ele não quer só tomar a Ucrânia, mas ele quer continuar avançando. E isso será uma tática do anticristo, porque ele também vai avançar. Ele vai se aliar aos países. Aqui a revelação continua dizendo, né? Far-te-ei que te volvas, porém anzóis no teu queixo, e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, com grande multidão, com pavês, escudo, empunhando todos espada. Irmãos, interessante é que essa palavra Gog, Magog, Meseque, Tubal, elas também estão escritas lá na genealogia de Jafé, que era um dos filhos de Noé, né? Noé teve 3 filhos. Ele teve Sem, Cã e Jafé. De Sem vieram o povo judeu e os povos árabes. De Cã vieram os povos africanos e de Jafé vieram os povos europeus. Então, lá em Gênesis, no capítulo 10, no versículo 2, se os irmãos lerem, está escrito assim: os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.
Olha, meus irmãos, já desde o começo da humanidade já sendo revelado da onde viria esses povos. Então é por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aqui diz que o Senhor vai trazer ele como se colocasse um anzol no queixo dele e trouxesse. Porque é o Senhor que está trazendo para juízo. Para juízo contra Gog e todos aqueles que estiveram em aliança com o anticristo. A todos aqueles que vão receber a marca da besta, que é o que também está profetizado lá no livro de Apocalipse. No versículo 5, meus irmãos, o Senhor vai começar a revelar quais são os países que farão aliança com o anticristo, que farão aliança com Gog. Olha só. Persas. Persa, meus irmãos. A Pérsia é hoje o Irã, né? Em 1935, seu nome foi alterado de Pérsia para Irã. Hoje o Irã é uma república islâmica. E é um país também que possui grande arsenal de bombas químicas. E também é um país que odeia o povo de Israel. E o desejo deles é destruir o povo judeu. Interessante, meus irmãos. E está aqui na profecia que persas farão aliança, marcharão contra Israel. Porque o objetivo do anticristo, meus irmãos, de unir as nações, que ele vai tomar mais nações, mas o objetivo dele é tomar Israel. É isso que vai dizer a profecia contra Gog. E o Senhor, através disso, de reunir as nações e ele querer tomar Israel, ali o Senhor vai mostrar todo o seu poder e toda a sua glória. Então aqui nós vemos os persas estarão na guerra. Etíopes. Put aqui seria a Líbia. Com eles todos com escudo e capacete. Então, meus irmãos, olha só. Já temos a Etiópia e Líbia. São países ao norte da África. E também já vemos o avanço do islamismo no norte da África. Então, tudo está se cumprindo, meus irmãos. Tudo está se cumprindo. Versículo 6. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Irmãos, essa palavra Gomer é da onde foi formado ali os povos da Europa Oriental, como a Alemanha, como a Polônia, como a Ucrânia. Olha só que interessante, irmãos. E aqui já está falando a palavra de Deus. Hoje vocês veem a Alemanha faz parte da OTAN. Mas aqui na profecia, irmãos, a Alemanha ela vai ser uma aliada do exército do anticristo. Hoje nós vemos que a Alemanha ela depende, né, do gás que vem da Rússia. Muito interessante. Nós já vemos uma dependência da Alemanha com a Rússia. E vocês vão ver, meus irmãos, vai fazer parte, vai fazer aliança com Gog. Versículo 7. Prepara-te, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Então nós vamos ver aqui que Israel ela vai estar passando por um momento de paz, por um momento de tranquilidade. E é aí que o anticristo vai atacar.
Irmãos, além das nações que eu falei para vocês sobre a Pérsia, que seria hoje o Irã, a Etiópia, a Líbia, a Alemanha, enfim, países ali da Europa Oriental, nós vamos ver também, nós já estamos vendo uma grande aproximação da Rússia com a China. Meus irmãos, a China também é um país comunista. É um país também que tem perseguido a palavra de Deus. E é um país também que tem intenções de dominação. Já está se falando aí que a China pretende também tomar Taiwan. Ainda não sabemos efetivamente se isso vai acontecer, mas são notícias que têm chegado, que a China tem interesses muito grandes em Taiwan. E eu queria fazer uma pausa aqui na palavra e mostrar para os irmãos um vídeo. Esse vídeo eu vi no ano passado, onde o exército chinês estava fazendo treinamento com o exército russo, meus irmãos. E nós sabemos que a China hoje ela é um tigre asiático. Ele é um país aí que está batendo até mesmo a riqueza dos Estados Unidos. Olha só, meus irmãos, esse vídeo, vocês vão ver o exército chinês fazendo treinamento com o exército russo. 南山下，参演官兵和演习主战装备整齐排列，现场升起中俄两国国旗。上午10时00分，分列式开始。由15架武装直升机和运输直升机承舰队和8名队形飞过观礼台，接受沙场检阅。随后，由西部战区陆军合成部队、特种兵、空军航空兵和空降兵等军兵种组成的9个地面方队，按照作战编程编组方队，以71步通过观礼台，表达铁心向党的意志和敢打必胜的决心。 由俄东部军区摩托化步兵、坦克兵和战术航空兵方队组成的俄方3个地面方队，在胜利日的旋律中昂首阔步通过观礼台。由歼20、歼11、歼16、歼空7A 空6和运20等各型飞机组成的6个空军航空兵梯队压轴亮相，把整个分列式推向了高潮。 分列式结束后，中俄双方指挥员分别致辞。演习总导演、中央军委委员、军委联合参谋部参谋长李作成上将宣布演习开始命令。我宣布，西部联合2.2演习现在开始。 据悉，此次演习以联合维护地区安全稳定为课题，军委成立导演部，构建导演部、联合指挥部、参演部队3级组织指挥体系，区分联合筹划、陆上进攻2个阶段组织实施。演习将于13号结束。这次演习在行动的样式上体现新概念、新战法，采取饱和式火力突击、纵深 空机降扼要、无人机蜂群突击等战法样式，探索实践及时聚优、多域联动、速决制胜的作战行动方法。 Acho que deu para vocês terem uma noção do que está acontecendo no nosso cenário internacional. Os irmãos viram ali várias bombas de grande alcance, né? Então, meus irmãos, é sério o que está acontecendo, é profético como nunca houve, né? Nós sempre tivemos guerra, o mundo sempre teve guerras ali, como teve o período de Hitler na Alemanha, entre outras guerras, mas
Nós estamos vendo agora, irmãos, que está acontecendo uma coisa atrás da outra e tudo profético. Continuando, irmãos, a palavra aqui, lá no versículo 9 diz assim: então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Então, meus irmãos, Israel não vai estar esperando esse ataque de grande magnitude, porque no pensamento deles, eles estarão seguros. Verso 12: isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores, te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata, o ouro, para tomar o gado, as possessões, para saquear grandes despojos? Aqui está mostrando, irmãos, que Israel vai passar por um momento de grande prosperidade. Quando fala aqui em arrebatar a presa, tomar o despojo, o que o anticristo quer fazer aqui? Ele quer tomar as riquezas de Israel. Ele vai querer tomar, aqui está falando da terra que tem ouro, que tem prata, que tem gado. Então Israel, hoje nós já vemos, né? Israel é uma potência econômica e vai continuar crescendo, porque isso é profecia, mas nos finais dos dias, o anticristo vai querer tomar. E para ele ficar forte, ele vai se alinhar, ele vai fazer uma coalizão de nações para lutar contra Israel, para tomar as riquezas, né? Lá no versículo 10 diz que ele terá imaginações, mau desígnio no seu coração contra Deus. Esse anticristo, a Bíblia diz que ele vai mudar as leis, que ele vai se pôr acima de todos, né? Ele vai, o próprio Satanás, ele vai dar todo o seu poder, o seu trono, né? É como se fosse Deus e Satanás ali, uma guerra espiritual. E aqui, esse homem será levantado e ele marchará contra Israel. Essa é a profecia de Gog e Magog. Versículo 14, portanto, ó filho do homem, profetize e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Então ele vai saber a hora de atacar, ele vai saber a hora que ele vai marchar, que ele vai levar nações, que é muita gente. Verso 15, virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Irmãos, vocês conseguem ver isso? Olha só, aqui diz que ele vem do norte. Se os irmãos verem aí no mapa, os irmãos vão ver que a Rússia está ao norte de Israel. Pode ser, irmãos, que seja outra nação, mas aqui é somente estou trazendo uma interpretação, né, do que estamos vivendo hoje nos dias atuais. Então ele vem dos lados do norte, da terra de Magog, que pode ser aí a Rússia, ainda nós não sabemos, mas tudo pode levar a crer que sim, devido a essas alianças, a aproximação da Rússia com justamente esses países que a profecia está falando aqui, como a Pérsia, países árabes. Verso 16, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem, para cobrir a terra nos últimos dias,
hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam. É o Senhor que está chamando Gog para que as nações conheçam. O Senhor ali vai trazer um juízo contra Gog, contra o anticristo, contra as nações. Então é o Senhor que vai trazer. O Senhor diz, para que as nações me conheçam. Ali será revelado o nome do Senhor. Ali as nações verão quem é o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. É como se fosse uma briga ali entre Deus e o próprio Satanás, que vai dar o seu poder, o seu trono à besta. Versículo 17, assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Então o Senhor já está profetizando, meus irmãos, há anos, como o Senhor está revelando aqui para Ezequiel, como o Senhor revelou para Daniel, para o apóstolo João. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Irmãos, não vai ter quem salve Israel. Estados Unidos não vai poder socorrer Israel, porque Estados Unidos vai estar passando também por problemas econômicos, né? Por furacões, tornados, inundações, incêndios. Não vai poder ajudar Israel. Israel vai estar sozinha. É isso que a profecia está falando. Israel vai estar sozinha, não vai ter quem ajude. Nós sabemos que o maior aliado de Israel é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Então, meus irmãos, tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Verso 18, naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, porque o Senhor vai chegar ali, porque não vai ter quem acude Israel, e eles vão avançar, irmãos, eles vão entrar na terra de Israel. Israel vai passar ali por um momento muito difícil, vai morrer muita gente. Mas o Senhor vai vir salvar o seu povo. E naquele dia eles vão reconhecer quem é o Senhor. A ele será revelado. O Senhor diz que na casa de Davi haverá um grande pranto como nunca se ouve na terra. Porque eles reconhecerão o Messias, o Cristo, a qual morreu por nós na cruz. Verso 20, diz que os peixes do mar e as aves dos céus, os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença, os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Olha só, meus irmãos, o poder de Deus será muito grande. O Senhor vai descer ali sobre a terra de Israel e vai haver um terremoto muito grande, vai sacudir a terra de Israel. Verso 21, chamarei contra Gog a espada e todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Irmãos, o Senhor vai destruir assim Gog. O Senhor vai colocar uma confusão no exército de Gog, que um vai começar a lutar contra o outro, um vai matar o outro. Além disso, olha o que está escrito no versículo 22, contenderei com ele por meio da peste, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Olha só, meus irmãos, o Senhor vai destruir Gog sem força humana, sem nada, mas vai destruir com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade
e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Olha só, meus irmãos, a grandeza aqui do Senhor. Tudo, meus irmãos, está se cumprindo para as profecias, meus irmãos. Eu falei ali da casa de Gomer, né? Que são os países da Europa Ocidental, meus irmãos. Mas também tem a casa de Togarma. E a casa de Togarma seria, alguns estudiosos, né, dizem que será a Turquia. Nós sabemos, meus irmãos, que a Turquia, 98%, né, dos turcos, eles são muçulmanos. E a Turquia, ela está também num ponto estratégico, né? É um país que está entre dois continentes, entre a Ásia e a Europa. Olha só, meus irmãos. Então, vamos ter ali muitas nações. Né? O ano passado, nós tivemos um conflito entre os israelenses e os palestinos. E a Áustria hasteou a bandeira israelense no seu parlamento e tivemos ali o governo Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele amaldiçoou a Áustria, meus irmãos, porque a Áustria hasteou ali uma bandeira em homenagem a Israel. E ele amaldiçoou a Áustria. Então é sério, meus irmãos, tudo está se cumprindo para os momentos finais. Estejamos preparados, estejamos firmes, a nossa esperança é o Senhor. Busque mais a Deus. Você que ainda não se entregou totalmente a Deus, se entregue totalmente ao Senhor. Porque do outro lado existe um mundo espiritual. Né? Nós iremos nos encontrar com o nosso Deus, Ele vai instituir o reino dele será dado aos santos, é o que está escrito no livro de Daniel. Que o reino de Deus será dado aos santos, todos esses reinos serão destruídos. Esses reinos que pertencem a Satanás serão destruídos. Essa é acho que a profecia de Gog é assim uma das maiores, meus irmãos, porque ela é a profecia dos últimos dias, que o Senhor vem para julgar as nações, todos aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Mas o Senhor ainda está nos dando chance, o Senhor está dando sinais. O cenário internacional, meus irmãos, esses 3, 4 dias agora, foi muito decisivo para o mundo todo. Porque nós temos um mundo globalizado, você mexe com um país, você mexe com todos os outros. Mas o Senhor está no controle da situação. Então, meus irmãos, que essa palavra possa abençoar a sua vida, possa trazer paz à sua alma e que possamos a cada dia mais estar mais perto do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.